Já ouviu falar num tal de Jesus de Nazaré, né? A principal ideia dele é essa. O maior nome, o maior profeta, o maior cara. A principal ideia dele não cola, não tem aderência. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal Em Cristo, no quadro Palavra de Deus. Hoje vamos tocar num assunto sobre a mensagem de Jesus. Qual é a maior mensagem de Jesus? Será que falhamos em transmiti-la? Vamos fazer aqui um react, um corte. Eu fiz um corte da fala do filósofo Clóvis de Barro no Flow Podcast. Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser assistir a entrevista dele toda. Eu fiz um corte que ele fala sobre o amor da mensagem de Jesus e nós vamos reagir. Do trecho que separei é 1 minuto e 40 segundos e depois a gente volta e faz os comentários. Triste daquele que perdeu a capacidade de amar, onde o amor secou, pensa no próprio conforto. Triste daquele que não consegue abrir mão de uma vantagem sua para o outro que ama. As pessoas se vejam perturbadas ante a possibilidade do amor. Não adianta você multiplicar templos pelo mundo se a maior lição que foi ensinada, ela não é considerada, ela não é levada a sério. O maior valor da vida é o amor. O maior valor da vida é abrir mão do que é para você, para entregar para quem você ama. O maior valor da vida é você não ver nenhum problema em perder para que quem você ama ganhe. Na hora que eu digo, às vezes, nas minhas palestras, olha, já ouviu falar num tal de Jesus de Nazaré, né? A principal ideia dele é essa. O maior valor da vida é o modo como você impacta as pessoas e o bem que você pode proporcionar às pessoas. Porque se de um lado Jesus está totalmente absorvido na cultura, de um modo geral, ser cristão está integrado na nossa cultura, ao mesmo tempo essa ideia de eu abrir mão do que é meu em nome do sorriso do outro é uma violência para a qual muita gente não está nem minimamente preparada. Nem cogita essa possibilidade. O maior nome, o maior profeta, o maior cara, a principal ideia dele não cola, não tem aderência. É meio que a possibilidade de você amar o outro com O grande. Pois é, então é isso. Quando eu assisti pela primeira vez essa fala, eu assisti o podcast e me deparei com essa fala e eu refleti bastante sobre o que ele fala. As constatações que o filósofo Clóvis faz aqui, vindo de um homem, de um filósofo que não é um pregador, não é um teólogo, não é uma pessoa envolvida dentro do cristianismo, mas ele faz uns apontamentos muito pertinentes. Quando ele fala que a gente privilegia ou somos educados, a sociedade nos leva a privilegiar o eu do que o amor, ele faz uma constatação muito, muito pertinente. Eu penso muito sobre isso. É óbvio que a criança, ela nasce idílica, ela nasce com todos os desejos primários ali muito fortes, ela precisa sobreviver, ela precisa se alimentar. Então, aquele ser ali recém-nascido, ele tem a necessidade, ele já nasce sabendo mamar. Você pode chegar o peito da mãe na boca da criança, do recém-nascido, e vai mamar. É uma necessidade imperativa ali daquele início de sobrevivência. Todos esses desejos no início, fase da criança, são desejos, os desejos mais primitivos. E uma das funções da sociedade e da própria família é forjar aquela criança dentro de um sistema. E se nós temos uma sociedade que privilegia claramente o eu primeiro, e como o professor Clóvis cita, tem uma certa aversão ao amor, a abrir mão, a perder algo para a felicidade do outro, muitas vezes isso até dentro da própria família, essa é uma falha da sociedade. Eu entendo
A colocação dele, quando ele fala aqui, ele nos leva a uma reflexão que é uma reflexão crucial, que a maior mensagem de Cristo não colou. Então, se Jesus veio para ensinar amor e o serviço ao próximo, e nós falhamos nisso, mas nós falhamos ou Jesus falhou? Ou Jesus não falhou, nós é que falhamos. Então, a sociedade, principalmente a família, ela precisa forjar essa criança dentro de uma cultura. E ao longo dessa forja, dessa formatação a qual a criança deve passar, que alguns pontos vão sendo colocados de sociabilidade, do próximo, entender quem é o outro, quem eu sou. Isso é um processo longo. O ser humano ele leva anos até amadurecer. E dentro dessa formação, que é muito importante na família, está o ensino do Evangelho, está o ensino do que Cristo nos deixou, do que a Bíblia traz, a palavra de Deus. E isso é uma função da família. Então, se nós temos teólogos, pregadores e cristãos dentro dessa sistematização do cristianismo, mas quem está ali muito próximo, ligado àquela criança que precisa ser formatada dentro dessa sociedade, são os pais, são os cuidadores legais, são aquelas pessoas que são responsáveis por trazer a educação para essa criança. Então, se temos uma sociedade que está falhando nessa primeira colocação do filósofo Clovis, quem está falhando é a família, são os pais. Você pode argumentar comigo, mas a minha família não falhou. Eu conheço várias famílias que não falharam. É óbvio que a maioria das pessoas não estão vivendo dentro desse sistema religioso que é o cristianismo, não estão vivendo o principal da mensagem do Novo Testamento, da mensagem que Jesus traz, não está vivendo. A maior parte das pessoas na nossa sociedade, a maior parte não está vivendo isso. E isso não é uma falha da palavra de Jesus, não é uma falha da vinda de Jesus. Nós podemos apontar vários momentos em que essa palavra de Cristo, essa mensagem, ela vingou, ela sobressaiu a esse egoísmo, a essa maldade, ela sobressaiu. Só que, no meu ponto de vista, na maior parte do tempo, essa mensagem ela falha de alguma forma. Como que ela falha? Ela falha em alguma medida quando nós, professores, historiadores, educadores, sociólogos, teólogos, ou a nossa preocupação maior é em discutir muito mais teorias que estão muito longe da compreensão dos cristãos, dos membros dentro da igreja, e esquecemos de trazer para dentro da nossa discussão a questão do amor. Quando pregadores estão muito mais preocupados dentro da sua igreja em buscar bênçãos, buscar milagres, buscar sinais, trazer muito mais coisas dentro da igreja, muito mais dadas para si, para atender aos desejos dos membros. Aquelas pessoas que vão na igreja para buscar algo, então nós temos uma falha aí. E nós, cristãos comuns, que deveríamos viver dentro dessa mensagem de Cristo, não estamos vivendo, não estamos ensinando aos nossos filhos essas atitudes. Então, qual é a maior mensagem de Cristo? A maior mensagem de Cristo fica claro aqui, é amar a Deus e ao próximo. Você encontra lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, e é deste amor do segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que o filósofo Clovis fala. Lógico, ele fala de uma posição de não teólogo, de não cristão, de não membro, de não pregador, mas ele fala de uma perspectiva sociológica, filosófica, e ele olha e identifica isso muito bem. E quando ele diz que a nossa sociedade ela é basicamente fundamentada no cristianismo, e a principal mensagem de Cristo não está sendo praticada. E não está sendo praticada. E às vezes
até por nós mesmos, às vezes por pregadores, por igrejas. Em João 13, versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, a vós que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Num determinado momento dessa entrevista, que eu não coloquei no corte, ele fala que amar ao próximo é meio complexo e carece de entendimento da Bíblia. Mas não, o amor do cristão ele não é uma opção na vida. Ele é a essência do Evangelho. E o erro da sociedade e da igreja, qual que é esse erro que eu vejo, que eu gostaria de apontar? É amar as bênçãos mais que ao abençoador, ou seja, amamos mais o que recebemos do que aquele que nos dá essas bênçãos. Paulo adverte sobre isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, infligir a si mesmo essas dores. E aqui quando Paulo cita o amor ao dinheiro, eu não preciso fixar no dinheiro. Quando eu amo as minhas metas, o meu progresso, os meus desejos, o que eu quero acima do amor ao próximo e do amor a Deus, então eu estou cometendo um pecado, eu estou na base de todos esses males. Então, quando Paulo faz essa advertência, ela cabe muito bem ao que está acontecendo hoje. E nesse sentido, eu acredito que há uma falha da sociedade, há uma falha da igreja que nós devemos corrigir. Quando pregamos apenas sobre prosperidade, vitórias e bênçãos, estamos tirando Cristo do centro e colocando o homem no lugar de Cristo, nesse centro. E nós vemos muitas igrejas pregando apenas sobre prosperidade, apenas sobre vitórias. Você vê o pregador tentando ser o exemplo da pessoa que recebeu vitórias, recebeu bênçãos de Deus. Nós vemos isso muito. Nós vemos pregadores mirins, pregadores adolescentes. Tem um universo muito grande e muito influente. Segundo o IPEA, se não me falha a memória, nos últimos 20 anos, são um pouco mais de 125 mil igrejas fundadas no Brasil. 55% são igrejas neopentecostais. E a maioria dessas igrejas tem esse perfil. Em uma outra pesquisa que saiu, aí eu não vou conseguir de cabeça aqui não sei se é o Atlas, mas mostrou que cerca de 70% das pessoas desconfiam das igrejas evangélicas. Então, quando o filósofo Clovis, ele cita ali que não adianta multiplicar templos se o amor não for manifesto, e a verdadeira mensagem de Cristo não vai ser passada. Agora, trazendo a teologia calvinista clássica, como que podemos propor uma correção desse caminho? Se pensarmos que a glória de Deus é o fim supremo da vida cristã, então quando colocamos a glória de Deus acima de tudo, automaticamente aprendemos a amar, pois Deus é amor. Isso está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. A correção, ela parte, nesse caso aqui, vamos pensar assim, vamos colocar a responsabilidade na igreja e no pregador. Então, quando a igreja e o pregador, a igreja somos nós. Vou ter que comentar toda vez que eu escuto isso, eu falo assim, a igreja somos nós e Jesus é o jardineiro. Eu vou por isso. Não, esquece, corta. Então, colocando responsabilidade sobre o pregador e a igreja, para trazer dentro da pregação, a glória de Deus é o fim supremo da vida cristã, porque Deus é amor. A depravação total do homem nos lembra que, sem a graça de Deus, somos egoístas e incapazes de amar verdadeiramente. Quando eu cito o exemplo da criança, quando ela nasce com todos aqueles desejos primitivos extremamente fortes, e ela precisa ser moldada dentro da sociedade. E é isso que os pais que são crentes reformados vão ensinar aquela criança. Ela precisa ser educada. E a gente encontra isso em Efésios 2, de 1 a 5, essa nossa total essência do pecado. Nós somos egoístas, nós somos incapazes de amar.
Só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus, nós conseguimos amar verdadeiramente. Então, somente pelo Espírito Santo podemos viver um amor verdadeiro. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. A eleição incondicional nos ensina que fomos escolhidos por amor, não por mérito. O amor ele está dentro dessa questão. Então, quando nós focamos muito em nós mesmos, em nossas ações, em atingir metas e crescer e prosperar, nós estamos deixando o amor de lado. Nós fomos escolhidos pelo amor. Logo, devemos amar sem esperar nada em troca. Isso está lá em Efésios, capítulo 1. E como corrigir nossa falha? Como já foi dito, precisamos retomar a centralidade do Evangelho. Cristo crucificado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ensinar a igreja a amar com ações concretas. Tiago 2, versículo 14, 17. Mas isso é feito por muitas igrejas. Muitas igrejas. Elas têm ações sociais muito importantes. Inclusive, a gente precisa dar um mérito aqui. Muitas dessas igrejas pentecostais, elas têm ações sociais muito nobres, muito boas, mas as pessoas que vivem o espiritismo de Allan Kardec também fazem isso. A Igreja Católica também faz isso. O Centro de Umbanda e Candomblé também fazem isso. Então, essas ações concretas, elas não estão ali para validar o amor. Elas estão ali porque nós amamos em Cristo. Em Cristo. Então, amar com ações concretas e não amar fazendo essas ações e divulgando aqui, colocando esse mérito em cima do meu ministério, da minha gestão, da minha igreja. É como servir ao próximo em silêncio. Praticar a diaconia, servir ao próximo como Cristo nos ensinou, Mateus 25, 34, 40. Pregar não apenas sobre bênçãos materiais, mas sobre a transformação do caráter pelo amor de Deus. Romanos 12, versículo 2. Muitos pastores, muitas igrejas, muito do evangelismo está baseado em bênçãos materiais e não na transformação do caráter. E aí nós vemos um filósofo com toda o mérito dele, e ele observar muito bem, só que jogar na nossa cara, é um tapa na cara. É um tapa na cara. Com toda a razão, você perceber que nós, como cristãos, estamos cometendo essa falha. Então, Jesus não falhou. Nós falhamos. Enquanto igreja, enquanto pregadores, enquanto teólogos, enquanto pessoas envolvidas no movimento cristão, enquanto pais dos nossos filhos, nós falhamos em transmitir essa mensagem. Se queremos corrigir isso, nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, onde o amor a Deus e ao próximo são o fundamento da fé cristã. Nossa teologia precisa ser vivida e não apenas pregada. Afinal, o mundo não reconhecerá os discípulos de Cristo pelos templos que construímos, mas pelo amor que demonstramos. E para encerrar aqui, eu quero dizer que o meu desejo profundo é que nós possamos, como igreja, nos arrepender de nosso desvio e buscar uma vida que reflita verdadeiramente a maior mensagem de Cristo. Que o Espírito Santo nos transforme e nos ensine a amar como Jesus nos amou. Essa é uma mensagem poderosa. Não só essa. A Bíblia tem mensagens poderosas, mas essa é uma das mensagens que mais toca a sociedade como um todo. E talvez seja a mensagem que nós estamos mais falhando. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Peço, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui. Comente como você vive ou como você vivencia isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.
Agnus sostieni